Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Então, bora aprender CSS Grid de um jeito muito fácil e prático. Bom, pessoal, antes de a gente começar a codificar, é importante que a gente entenda o que nós iremos definir no nosso grid. Então, eu trouxe para vocês aqui como exemplo um layout. Então, nós definimos aqui as tags semânticas. Temos lá o nosso header, nosso menu de navegação, um aside, um main, 3 divs e um footer. Bem basicão, né? Um layout que a gente encontra aí com muita frequência. Bom, pessoal, para organizar a nossa mente, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa, né, ou seja, o primeiro passo que nós precisamos definir seria definir a nossa grid. O que seria definir a grid, pessoal? Então, quando você olha um layout da web, você deve entender o seguinte, que esse layout ele foi definido em linhas e colunas. Então, quando eu olho aqui, ó, perceba que nós temos uma linha, duas, três linhas, essa linha é dividida em duas colunas. A quarta linha é dividida em uma, duas, três, quatro, cinco colunas. E a última linha ocupa de ponta a ponta, né? Então, pessoal, nós temos 5 linhas e temos também 5 colunas. Só que aqui é uma grande sacada. Eu vou usar a mesma ideia que o Bootstrap usa, que é definir as colunas em 12. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, 12 colunas. Por que isso, Diogo? Porque veja, aqui se eu definir esse momento apenas como 5 colunas, eu fico um pouco limitado. Se eu já pensar na minha grid, por exemplo, com 12 colunas, no futuro, quando eu quiser colocar mais imagens, supondo que essas divs aqui sejam imagens, né, por exemplo, se eu quiser aumentar ou diminuir, a grid ela já está pronta, é simplesmente eu posicionar o elemento aonde eu quiser, então eu tenho muito mais flexibilidade, mas o que é importante aqui, o mais importante é a gente saber quantas linhas, então nós já sabemos quantas linhas serão necessárias. Quando eu falo em definir grid, pessoal, quer ver? Se eu fosse fazer isso, nós iremos colocar aqui, por exemplo, uma tabela. Seria assim, ó, 12 colunas e 5 linhas, beleza? Então, isso que eu falo de definir grid, saber quantas linhas e quantas colunas. Depois, ó, vou dar um espacinho aqui para ficar mais organizado. Olha só. Aqui, nós iremos definir também a altura de cada linha. Então, por exemplo, o nosso header, ele vai ocupar lá, por exemplo, não sei, 150 pixels, né? O nosso menu de navegação lá vai ocupar uma altura, o nosso conteúdo principal vai ficar com espaço um pouco maior, né? Depois temos lá as nossas divs, que pode conter nosso conteúdo, né? Enfim, texto, imagens, o que a gente quiser. Bom, pessoal, isso aqui uma vez a div, né, a grid definida, o que nós iremos fazer? Nós precisamos separar as áreas. Então, neste caso aqui, ó, o que vai ser? A área que o header vai ocupar será a primeira linha aqui de ponta a ponta. Então, nós iremos mesclar aqui entre aspas, porque nós iremos fazer um movimento muito parecido com isso daqui lá no CSS, beleza? Nosso layout ele já está definido, nós já sabemos o que nós precisamos fazer lá na nossa grid. É muito melhor pensar assim do que você ficar jogando os elementos lá na tela e depois ficar tentando posicionar um embaixo do outro, um do lado do outro e aquela confusão, né? Então, uma vez que você já tem o seu layout definido, então fica fácil a gente codificar. Então, como segundo passo, nós podemos definir, então, como segundo passo, que você precisa depois definir as áreas, beleza? Que foi isso que nós fizemos aqui. Quais espaços ou quantas colunas, né, cada elemento vai ocupar nas nossas linhas. Vamos aqui, ó, definir como que isso vai ficar no nosso código, beleza? Então, bora lá. Olha só, no body, pessoal, nós iremos definir as nossas tags semânticas. Então, o que nós temos? Eu tenho lá um header. Eu tenho na sequência um nav. Depois do nav eu tenho... Opa, deixa eu só voltar aqui, ó. Depois eu tenho um aside. Depois do aside eu tenho um main. Depois do main eu tenho a minha primeira div. Nós temos 3 divs. E por último, o
nosso footer, beleza? Então, as nossas tags semânticas, elas já estão definidas, então daqui para frente fica tudo muito mais fácil organizado. Eu vou inserir aqui um estilo incorporado, então vou ficar aqui ó, dentro da nossa tag head, nós iremos definir o nosso CSS. Para ficar mais didático, eu deixei aqui, vou usar o incorporado mesmo, tá bom? Mas você poderia usar o CSS externo, do jeito que você quiser. Muito bem, pessoal. Perceba que o nossa tag que será o container, será o nosso buddy, porque veja, todos os elementos que ficarão posicionados na grid, eles estão dentro do buddy, certo? Feito isso, pessoal, na nossa tag buddy, que será o container, nós iremos definir o display, no caso aqui será um display grid, beleza? Uma vez definindo que o display será grid, nós precisamos definir quantas colunas, então para isso usamos grid template columns. Nesse caso, pessoal, nós precisaremos de 12 colunas, então para não ficar criando uma por uma, né, eu já coloquei ali um repeat, eu digo que eu vou precisar de 12 colunas e que cada coluna vai ocupar 8,33%, porque eu dividi 100, né, dividi em 12 e aí o resultado dá 8,33%. Então, ou seja, cada coluna vai ocupar 8,33%. Muito bem. Feito isso, vamos agora definir nosso template row, que será as linhas. Eu tenho 5 linhas, né? Mas aí, pessoal, o que eu preciso ter já, o que eu preciso saber? A altura que cada linha vai ocupar. Então, nesse caso aqui, a primeira linha, ela vai ocupar 150 pixels, a 60, que vai ser o nave, vai ocupar 60 pixels. Depois, o conteúdo principal e o aside 500 pixels, uns 250 pixels lá para as imagens lá da div, e por último temos lá o nosso rodapé com 300 pixels. Então aqui você vai adicionando quantas linhas você precisa. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente o que nós precisamos lá no nosso layout, beleza? Bom, pessoal, feito isso agora, nós iremos pegar os nossos seletores e vamos definir quantos espaços nós precisamos. Esse primeiro item aqui que eu acabei de fazer seria o nosso primeiro passo que eu mencionei aqui, que seria definir a grid, ou seja, quantas linhas, quantas colunas. Show? Maravilha. Então, feito isso, nós iremos definir agora quantas áreas cada elemento vai ocupar. Na sequência, então, nós precisamos definir a área que o nosso header vai ocupar. Então, quando nós olhamos aqui no layout, o nosso header ocupa a primeira linha aqui de ponta a ponta. Só que para fazer isso, tentando imaginar aqui como que onde começa, onde termina cada linha, fica complicado. E talvez a grande sacada desse vídeo aqui é esta ferramenta. Você pode usar o próprio navegador, no caso o Firefox, já tem essa ferramenta embutida, então você pode, deixa eu dar uma atualizada aqui, você pode pressionar Ctrl Shift I de igreja para exibir, para inspecionar aqui o nosso código. Você clica lá no body, você clica aqui em layout e aqui em grid, se ele ficar escondido é só você expandir, marca aqui o buddy e ele vai mostrar para você a grid, onde começa e onde termina. Então veja que a nossa grid ela já está definida, agora nós só precisamos definir quais áreas cada elemento vai ocupar. Show? Então vamos lá. Olha só, o nosso header, pessoal, que seria o nosso primeiro elemento, ele vai ocupar o seguinte. Eu vou colocar aqui um grid area e veja só, nós temos as linhas da coluna, então veja, linha da coluna, linha 1 da coluna, linha 2 da coluna, linha 3 da coluna e vai até a linha 13 da coluna. Depois nós temos a linha da linha, linha da linha, né? Mas é isso, né? Temos a linha 1, depois a linha 2, a linha 3 e vai até a linha 6 ali embaixo, né? Porque tem a última lá que fecha ali a nossa grid. Então, pessoal, veja bem, aqui também é uma grande sacada. No grid area, eu vou dizer que o header, ele começa na linha, primeiro assim, são 4 argumentos, tá? Então, o primeiro argumento, eu preciso dizer aonde começa a linha. A linha
começa na 1, né? Linha 1, tá vendo? Essa aqui que eu tô com o mouse, ó, passando aqui, ó. E vai até a linha 2. Aqui, ele começa em qual coluna? Em qual linha de coluna? Começa na linha de coluna 1. Depois, ele termina na linha 2, que é o terceiro argumento. E vai até a linha 13. Vamos colocar um background. Um background, vamos escolher uma cor aqui. Vou colocar um... Deixa eu pegar um tom de cinza aqui. Eu vou querer um cinza um pouco mais clarinho. Só pra gente... Ó, acho que tá bom. Vamos atualizar pra gente ver como que ficou? Olha só que legal, pessoal. Então, já está funcionando, né? Nós já sabemos que o nosso header já está ocupando a posição aqui de ponta a ponta. Então aqui, pessoal, nós já podemos perceber, né, que está funcionando, né? O que você pode fazer é tentar definir agora, você pode pausar o vídeo e veja se você entendeu, tá bom? E vamos definir a área que o nosso nav irá ocupar. Então, se você quiser pausar e tentar fazer por conta, seria um exercício bem legal. Bom, então, como ficaria o nosso nav? Eu vou definir a área, então vou colocar um grid area. O nosso nav, pessoal, ele vai começar da linha 2, então, linha 2, começa na coluna 1, ó, aqui, ó, nessa, como se fosse uma paredinha, né, na linha 1. Ele termina na linha 3, ó, aqui embaixo, e ele vai até a linha 13, a linha da coluna 13, que é essa aqui, ó. Beleza? Vamos colocar um background color. Vou pegar um tom só para ele destacar, né? Vamos brincar aqui de alguns tons aqui. Beleza. Quando eu atualizo, olha só que bacana, pessoal. Então, ó, o nosso nav ele já foi definido. Bora fazer então a terceira linha. A terceira linha, seguindo o nosso exemplo de layout, ele vai ocupar ali 3 colunas e o restante vai ficar lá para o main, certo? Então, no meu aside, ó, um aside, colocamos lá o nosso grid area. Olhando aqui na nossa grid, olha só que bacana. Ele começa na linha 3, então, começa na linha 3, ó, aqui em cima. Ele começa na coluna 1. Ele termina na linha 4. E ele termina também, ó, na linha 1, 2, 3, 4. Termina na linha da coluna 4. Vamos colocar um background color. Vamos pegar aqui uma cor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só mudar o tom para ficar bem evidente, tá? Vou pegar um verde. Atualizando, então, olha só que bacana, pessoal. Ele já deixou a nossa área aqui do jeito que nós esperamos, seguindo o nosso layout. Agora, o restante, que começa na linha 4 da coluna até a linha 13, será o nosso main, certo? Então, bora lá. Na sequência, nosso grid area. Nesse caso, ele começa na linha 3, a linha 3, né? Linha da coluna 4, termina na linha 4 e termina na linha da coluna 13, ó, essa última aqui. Vamos colocar só um background color. Vou pegar as cores completamente aleatórias aqui. E depois aí você muda e coloca um bem... Ó, vamos pegar aqui uma cor aqui só para se destacar, show? Olha só, pessoal, que legal. Então, ó, já temos definido o nosso main. Bom, muito bem, pessoal. Então, na nossa div 1, vamos então verificar, né, seguindo aqui o nosso layout. Então, veja, a div 1 ela ocupa 3 colunas, certo? Então, beleza. Então, quando nós olhamos na nossa grid, ele começa na linha 4 e começa na
linha de coluna 1, termina na linha 5 e termina na linha de coluna 4, beleza? Então, vamos lá. Vamos definir o nosso Grid Area. Aqui, dizemos que ele começa na linha 4, começa na linha de coluna 1, termina na linha 5 e termina na linha de coluna 4. Vamos só definir aqui o nosso background color. Aí, se eu clicar em atualizar aqui, isso não vai funcionar, né? Porque eu preciso marcar a minha div com a classe. Né? Então, lá na div, que vai ser a div 1, né? Eu vou colocar class div 1. Agora sim, com a classe aplicada, se eu atualizar, ele vai definir aqui a minha área corretamente. Agora é só fazer isso, pessoal, para os outros, né? Então, lá na div 2, ó, agora também é um bom momento de você parar o vídeo e veja se você, como exercício de fixação, né? Veja se você entendeu exatamente o que está acontecendo. Bom, então, seguindo o nosso layout, nós iremos pular essa coluna aqui, ó. Iremos pegar as próximas 3. Então, nesse caso, nós iremos começar na linha 4, beleza? Essa linha aqui, ó, é a linha de coluna 5, então nós iremos colocar aqui, ó, começando da linha de coluna 5, termina, ó, lá na linha 5 e termina na linha de coluna, ó, 1, 2, 3, termina nessa linha aqui, ó, quando eu subo, termina lá na linha 8, mas na verdade ele ocupa 4 colunas, né? Então termina na 9. Show? Vamos definir aqui um background color. Vou pegar aqui essa outra cor. As cores aleatórias aqui completa, né? Devemos aplicar, né? Então lá na nossa div, que é a segunda, vamos colocar lá a nossa class, que nós definimos como div 2. Beleza, vamos atualizar então. Ele já ficou aqui, ó, ocupando certinho. Bom, a próxima div, então, ele pula uma coluna e ocupa as próximas 3. Então, nesse caso, mais do mesmo, né, gente? Esse trabalho bem repetitivo aí, né? Area. Então, quando nós olhamos, vamos fazer mais esse exercício aqui, pessoal, que é só praticando aí para ficar, para solidificar aí, certo? Então, ele começa também na linha 4. Quando nós olhamos na linha de coluna, ó, linha de coluna 10, termina na linha 5 e depois, por último, vai até a linha de coluna 13. Opa, aqui ficou, ó, 2 pontinhos aqui, cuidado com esses detalhes. Background color, vamos definir uma cor para esse carinha aqui também. Vou pegar aqui, que cor será? Deixa eu pegar aqui vou pegar esse azul aqui. Muito bem, vamos aplicar class. Opa, div 3, né? Muito bem. E agora sim podemos atualizar. E veja, pessoal, que nós definimos aqui já a nossa terceira div. E aqui você pode colocar o que você quiser. Você vai colocar a sua imagem, você vai colocar texto, do jeito que você, ou seu cliente, né, achar aí interessante. E por último, falta só o footer, pessoal. Bom, o footer, como só tem ele, ficou bem fácil, né? Então aqui, ó, um grid area, ele vai começar em qual linha? Olha só, pessoal, começa na linha 5, vai até a linha 6, e começa na linha de coluna 1 e vai até a 13. Então, aqui, ó, ele começa na linha 5, linha de coluna 1, termina na linha 6 e termina na linha de coluna 13. Background color. Opa. Background color. Vamos colocar... Vou pegar esse cinza aqui mesmo. Show? Quando nós atualizamos... Olha só, pessoal, que legal. Então, eu posso remover agora a minha grid, agora que nós já entendemos como... que nós já terminamos, né, o nosso dividir as nossas áreas. Eu posso olhar como que fica, né, o nosso layout. E você já tem um controle muito preciso de como posicionar os seus elementos. Ficou bem coloridão aqui, pessoal, mas foi só para destacar, para que você veja cada movimento, né, acontecendo aí na tela. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de ter mostrado. Se você gostou desse conteúdo, então por favor deixe nos comentários se você
tem sugestões aí para próximos vídeos, será um prazer contribuir. Então é isso, pessoal. Até mais.